E aí, seus caóticos? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, Teoria do Caos. Agora que a gente acabou a parte teórica do capítulo de produto escalar, vamos agora fazer uma sequência de vídeos resolvendo algumas questões selecionadas para a gente trabalhar todos os conceitos que a gente estudou neste capítulo. Para quem faz faculdade de exatas, sabe que é muito importante a gente exercitar os conteúdos. A gente precisa que a mecânica da coisa esteja muito bem afiada, que isso prova que os conceitos estão bem claros na nossa mente. Então, quanto mais exercícios vocês fizerem, melhor. Eu recomendo que façam como eu fiz durante a faculdade, façam todos os exercícios do livro. Nos vídeos eu vou responder alguns selecionados, porque outros são meio repetitivos, torna meio maçante. Se vocês quiserem um exercício específico que eu não vá responder, por favor, deixa nos comentários que aí eu faço um vídeo específico só sobre aquele exercício, certo? Hoje a gente vai fazer 3 ou 4 questões, começando pela questão 5. Lembrando que a primeira, segunda, a quarta e a 11 já tem um vídeo, acho que é a aula 31, em que eu respondo essas questões. E agora a gente vai dar continuidade, eu vou responder a questão 5 aqui. Então, o que diz a questão 5? Ele quer que eu determine o vetor V do espaço, ou seja, eu já sei que tem 3 componentes, sendo que o módulo de V é 5, V é ortogonal ao eixo OX, o produto escalar de V com W vale 6 e W é esse vetor aqui, que está no plano XY. Por quê? Porque não tem componente no eixo Z. Tá? Então esse vetor está no plano, enquanto esse vetor V está no espaço. Na verdade, ele nem está no espaço porque ele é ortogonal ao eixo OX. Significa que ele não tem componente em X. Logo, ele é um vetor que só tem componentes Y e Z. Então ele está no plano YZ. Certo? Então se a gente tivesse o plano aqui, X, Y, Z, o vetor V estaria dentro do plano XY e o vetor W, que não tem componente Z, está dentro aqui desse plano. Então o vetor W está para cá e o vetor V está para lá. Né? Basicamente isso. Então como é que a gente começa a resolver? Então vamos lá. Primeira coisa, o meu vetor V no espaço, ele tem 3 componentes. Então ele tem uma componente x, uma componente y e uma componente z. Mas uma vez que a questão afirma que esse vetor ele é ortogonal ao eixo x, significa que ele não tem componente naquele eixo. Se ele é ortogonal, ele está a 90 graus do eixo x. Então ele não tem componente naquele eixo, ele só tem componente y e z. Tá? Para mais detalhes sobre isso, tem uma aula sobre vetores no espaço, bem no começo do curso, que eu vou deixar listado aqui no card e no final do vídeo eu vou deixar ele como vídeo sugerido para vocês darem uma olhada lá. Tá? Mas é basicamente isso. Se ele é ortogonal ao eixo X, ele não tem componente X. Então eu posso apagar aqui e substituir por zero. Então o meu vetor ele tem esse formato. E eu sei que o meu vetor W, qual que é o formato? Ele tem 1 na primeira entrada, 2 na segunda entrada e nada na terceira entrada. Então basicamente eu tenho isso. V e W, esses aqui são os meus vetores. E eu sei que o produto escalar entre eles é 6. Então a gente vai fazer esse produto escalar. Né? A maneira mais natural de responder essa questão é utilizar os dados dela. Então eu tenho 0, V de Y, V de Z, produto escalar com 1, 2 e 0. E o produto escalar a gente já sabe, a gente faz produto componente a componente e soma tudo. Então eu vou fazer 0 vezes 1 mais Vy vezes 2 mais Vz vezes 0. Então nesse caso, 0 vezes 1 é 0, 2 vezes Vy, 2Vy, 0 vezes Vz é 0. Então eu vou ficar com 2Vy. Só que o produto escalar vale 6. Então eu sei que 2Vy vale 6. Logo, pessoal, Vy vale 3. Então o meu vetor V eu posso reescrevê-lo como 0, 3 e Vz. Então eu usei uma das informações e cheguei nesse resultado. A outra informação que eu tenho é que o módulo de V vale 5. Né? O módulo de V vale 5. E a gente sabe o quê? A gente sabe que V escalar V é igual ao módulo de V ao quadrado. Ou seja, V escalar V vale
5 ao quadrado, 25. Né? Agora eu pego o meu v e faço escalar ele mesmo. Então, 0, 3 vz, produto escalar com 0, 3 e vz, isso tem que dar 25. Então, mesma coisa, ó, 0 vezes 0 dá 0, mais 3 vezes 3 dá 9, mais vz vezes vz, v de z ao quadrado, isso aqui é igual a 25, beleza? Então, a gente subtrai 9 dos dois lados da equação e eu fico com v de z ao quadrado é igual a 16. Agora a gente só precisa extrair a raiz quadrada dos dois lados, né? Raiz quadrada daqui, raiz quadrada daqui. A raiz quadrada de qualquer coisa ao quadrado é o módulo daquela coisa. Então, o módulo de vz é igual a raiz quadrada de 16, que é 4. Se o módulo de vz é 4, é porque ou vz é o próprio 4, ou vz é menos 4. Né? Porque o módulo de menos 4 também é 4. Então, a gente tem duas soluções. Então, quais são os meus possíveis vetores? O meu vetor v pode ser o vetor 0, 3 e 4 na coordenada z, ou ele pode ser o vetor 0, 3 e menos 4, beleza? São dois vetores que obedecem essas condições. Os dois são ortogonais ao eixo x, os dois têm módulo 5, se fizer o módulo aqui vai dar 5, e se tu fizer o produto escalar desses dois com w, vai dar 6. Né? O sinal não vai influenciar porque isso aqui no w é 0, né? Então 0 vezes 4 ou 0 vezes menos 4 vai dar 0. Então 0 vezes 0 dá 0, 0 vezes 0 dá 0, aí fica 2 vezes 3 ou 2 vezes 3, então vai dar sempre 6. Então esses dois vetores são a resposta, porque eles obedecem às condições da questão. Beleza? Vamos fazer a questão 6 agora. A questão 6 é praticamente igual à primeira, então assim, fez a questão 5, você já tem condições de fazer a 6. Só que a 6 é um pouquinho mais elaborada. Basicamente as questões do livro são assim. Vem uma questão de um jeito, aí vem uma questão um pouquinho mais elaborada, que usa os conceitos iguais à questão anterior. Então, mesma coisa aqui. Então, a gente vai usar conceitos parecidos, mas é uma questão que pode ser que dê um pouquinho mais de trabalho matemático, né? A gente tem o seguinte. Temos o vetor v, ele é ortogonal ao eixo y, tá vendo aqui, ó? Então, a entrada no eixo y, a segunda entrada vai ser nula. E daí o seguinte, ó, o produto escalar de v com v1 dá 8. O produto escalar de v com v2 dá menos 3, sendo que esse é v1 e esse é v2. Bom, parece uma questão mais simples, né? Vamos lá. O meu vetor v, só para exemplificar, ele é da forma componente em x, nada no y, porque ele é ortogonal ao y, componente em z. Tá? Esse é o nosso vetor. Então, a gente sabe que esse produto escalar dá 8 e a gente tem outro vetor. Então, vamos fazer lá. v de x, 0, v de z, produto escalar com 3, 1 e menos 2, isso aqui vai dar 8. Então, a gente fica com o quê? Ó? v de x vezes 3 dá 3v de x, 0 vezes 1 dá 0, v de z vezes menos 2 dá menos 2v de z. Então, a gente fica com o seguinte, 3v de x menos 2v de z é igual a 8. Vamos ver o próximo. v de x, 0, v de z. Produto escalar com v de 2. v de 2 é menos 1, 1 e 1. Isso aqui dá igual a menos 3. Mesma coisa, componente a componente. v de x vezes menos 1 dá menos v de x. 0 vezes 1 dá 0. E v de z vezes 1 dá v de z. Então, aqui mais v de z. Isso é igual a menos 3. Pronto, pessoal. Agora a gente ficou com um sistema de equações de primeiro grau. Sistema com duas equações, duas variáveis. Né? Então, um sistema consistente. Facilmente a gente resolve isso aí. Várias são as estratégias possíveis. Eu vou utilizar a seguinte. Ó, eu vou multiplicar a segunda equação toda por 2. E aí eu vou ficar com 3v de x menos 2v de z igual a 8, inalterada. E na de baixo eu vou ter menos 2v de x mais 2v de z igual a menos 6. Feito isso, agora eu posso aplicar
somar as equações, né? Então, menos 2v de z com 2v de z dá 0. Eu vou ficar com v de x é igual a 2. Agora, com esse valor, a gente consegue pegar o v de z, né? Basta substituir em alguma das equações lá. Então, se menos v de x mais v de z é igual a menos 3 e v de x é 2, então menos 2 mais v de z é igual a menos 3. Soma 2 dos dois lados aí. Então, a gente vai ter o quê? Que v de z é igual a menos 1. Logo, o nosso vetor v só pode ser v de x, v de y e v de z. Beleza? Questão um pouquinho mais elaborada, caiu aqui num sistema de equações, mas também nenhum bicho cabuloso, né? Dá para resolver tranquilamente, certo? Bora para a próxima. Na próxima a gente tem o seguinte, ó. A gente sabe que o módulo de U vale 2, módulo de V vale 3, o produto escalar de U e V dá menos 1, e ele pede para a gente calcular tudo isso aqui. Eu não vou fazer todos, eu vou fazer a letra D, que parece ser a mais complicada. O resto parece ser mais trivial. Uma vez que eu fizer a letra D e você entender como eu estou fazendo, entender os passos, entender as estratégias, as propriedades que eu utilizei, o resto vai ficar muito simples, tá? Então, vamos focar só na letra D, daí vocês vão ver que as outras vão sair mais fáceis, né? Então, aqui a gente tem o seguinte, ó, uma soma de vetores, produto escalar com outra soma de vetores. Só que o produto escalar ele é distributivo, né? Então, a gente pode fazer essa distributiva aí. Então, ó, 3u multiplica menos 2u, então eu vou ter 3u produto escalar com menos 2u, eu vou ter 3u produto escalar com menos 5v, aí agora eu vou ter ó, 4v produto escalar com menos 2u e vou ter 4v produto escalar com menos 5v, certo? E daí o seguinte, ó, o produto escalar ele é linear, né? Então sempre que eu estou multiplicando por uma constante, eu posso segurar a constante, fazer o produto escalar entre os vetores e só depois aplicar a constante. Então, ó, eu vou fazer 3 vezes menos 2, deixar de lado, 3 vezes menos 5, deixar de lado e assim sucessivamente. Então, aqui eu tenho ó, menos 6u, produto escalar com u. Aqui eu vou ter menos 15u, produto escalar com v. Aqui eu vou ter menos 8v, produto escalar com u. E aqui eu vou ter menos 20v, produto escalar com v. Beleza? Aí vocês vão ter que lembrar de duas propriedades. Primeira, que o produto escalar de u com v, ele é comutativo. Então, vale a mesma coisa. De forma que u com v e v com u vale a mesma coisa, é o mesmo produto escalar. Então, aqui eu tenho menos 15u com v, menos 8u com v. Então, eu tenho menos 23u com v, tá? E a outra propriedade é que o produto escalar de um vetor com ele mesmo é o módulo dele ao quadrado. Então, aqui eu tenho menos 6 vezes módulo do u ao quadrado. Aqui eu tenho menos 23 vezes o produto escalar com v, menos 20 vezes v escalar com v. Então, ou seja, módulo do v ao quadrado. Agora a gente está pronto para fazer a substituição da questão, né? Módulo de u é 2. Então, eu tenho menos 6 vezes 2 ao quadrado. Menos 23, que multiplica o produto escalar com v, que é menos 1. Menos 20 vezes módulo de v é 3, né? 3 ao quadrado. O que eu tenho aqui? 2 ao quadrado é 4, vezes 6 dá 24. Aqui eu vou ter mais 23. E aqui eu vou ter 9 vezes 20, 180. Menos 24 com 23 dá menos 1. Então, eu tenho menos 1, menos 180. Menos 181. Certo? Questão que dá um pouquinho de trabalho na manipulação ali, mas nada demais. As outras vão sair do mesmo jeito, né? Então, ó, 2v com 2v, menos u com 2v. Tu vai fazer a distributiva. E se tiver u com u ou v com v, vai virar módulo deles ao quadrado. Se der o produto escalar, tanto faz a ordem, vai dar no mesmo, o resultado é o mesmo, né? Então, aí, como eu fiz uma mais complexa, as mais tranquilas vocês conseguem desenvolver. Mas, volto a dizer, se tiver alguma dúvida em alguma questão alternativa,
só deixar aqui nos comentários que eu leio todos e respondo todos. Tá? E se preciso for, eu faço até um vídeo gravando o vídeo lá, certo? Vamos para a última questão. Nessa questão a gente tem o seguinte, dado o vetor A em termos aqui de um parâmetro alfa, o B também em termos de alfa e o C também em termos de alfa, determine o valor de alfa para que esse vetor seja ortogonal a esse vetor. Pô, a gente lendo parece difícil, né? Mas as ideias já tem que saltar na cabeça. Se eu estou falando que esse vetor, isso aqui é uma soma, mas é um vetor. Se eu estou falando que esse vetor é ortogonal a esse, é porque o produto escalar deste com esse vai dar zero. Então, eu preciso só fazer isso, produto escalar de um com o outro. Então, primeira coisa, eu tenho que determinar quem que é a soma dos vetores, quem que é essa diferença de vetores, para poder fazer o produto escalar, né? Então, vamos lá. A somado com B. Bom, quando os vetores estão escritos em termos de suas coordenadas, a gente já sabe que a soma de vetores é a soma coordenada a coordenada. Então, ó, primeira entrada 2, primeira entrada alfa mais 2. Então, a primeira entrada vai ser alfa mais 2 mais 2. Alfa mais 4. A segunda entrada é 1 e a outra é menos 5. 1 mais menos 5. 1 menos 5 é menos 4. A última entrada é alfa, e aqui é 2, eu vou ter alfa mais 2. Esse é o A mais B. Quem que é o C menos A? Então, C menos A é o C mais o oposto de A. Então, eu posso primeiro fazer o oposto ou fazer subtração direta. Eu vou fazer subtração direta, tá? Então, ó, primeira entrada, 2 alfa menos a primeira entrada, que é 2. Então, 2 alfa menos 2. Segunda entrada, 8 menos 1, 7. Terceira entrada, alfa menos alfa, 0. Então, aqui eu tenho o meu vetor C menos A. E a questão pede que eu determine alfa de tal forma que o produto escalar do primeiro vetor com o segundo vetor seja 0. Essa é a única maneira desses dois vetores serem ortogonais. A única maneira é o produto escalar sendo 0. É praticamente uma definição, né? Então, vamos fazer esse produto escalar aqui. Então, eu tenho alfa mais 4 na primeira entrada, menos 4 alfa mais 2. Produto escalar com 2 alfa menos 2 na primeira entrada, 7 e 0. Aqui tem que dar 0. Como é que fica? Então, a primeira entrada é alfa mais 4, que vai multiplicar 2 alfa menos 2. Bah, vai ter que fazer uma distributiva monstro aqui. Somado com a segunda entrada multiplicada pela segunda entrada. Somada com a terceira pela terceira, que vai dar 0, né? O que eu tenho aqui? Alfa vezes 2 alfa dá 2 alfa ao quadrado. Alfa vezes menos 2 dá menos 2 alfa. 4 vezes 2 alfa dá mais 8 alfa. 4 vezes menos 2 dá menos 8. E menos 4 vezes 7, menos 28. Isso aqui dá 0. Vamos reduzir termos semelhantes, né? Eu tenho 2 alfa ao quadrado. Menos 2 alfa mais 8 alfa dá 6 alfa. Menos 8 menos 28, menos 36. Isso aqui dá igual a 0. Bom, a gente pode utilizar a fórmula resolutiva de equação de segundo grau, calcular qual é que vai ser esse alfa aqui. Então, pelo visto, o alfa tem dois possíveis valores, né? Vamos lá. Primeiro eu vou dividir tudo por 2, que eu quero que o coeficiente do termo de segundo grau seja igual a 1, né? Então, aqui vai ficar alfa ao quadrado. Aqui vai ficar 3 alfa. Aqui vai ficar menos 18 igual a 0. Bom, por soma e produto já dava para resolver, né? Porque 18 e 3 tá falando ali que o produto tem que ser menos 18, a soma tem que ser menos 3. Então, tá soando aí que vai dar alguma coisa envolvendo 6 e 3. Na verdade, 6 e menos 3 ou menos 6 e 3, né? Mas vamos resolver com a fórmula mesmo, bem tranquilo. A gente tem o seguinte, que alfa vai ser igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Então, ó, b é 3, né? Então, eu tenho menos 3 mais ou menos raiz quadrada de 3 ao quadrado menos 4 vezes o a vale 1, o c vale menos 18, dividido por 2 vezes 1. Então, alfa é igual a menos 3 mais ou menos a raiz quadrada de 9, menos com menos vai dar mais, 4 vezes 18 é 2 vezes 36, dá 72, sobre 2.
72 com 9 dá 81. Raiz quadrada de 81 é 9. Então, eu tenho que alfa igual a menos 3 mais ou menos 9 sobre 2. Então, um dos valores de alfa é menos 3 mais 9 sobre 2, ou seja, 6 sobre 2 dá 3. E o outro possível valor é menos 3 menos 9, que é menos 18, dividido por 2 dá menos 6. Então, como eu tinha previsto, ó, o produto tem que dar menos 18 e a soma, menos 3, tem que dar o oposto desse termo aqui, que é menos 3. Então, compatível. Então, eu tenho exatamente dois possíveis valores para alfa que fazem com que esse vetor A, esse vetor B e esse vetor C sejam ortogonais quando eu fizer esses outros novos vetores. Então, são dois possíveis valores de alfa aí. Beleza, pessoal? Próximo vídeo, mais questões. Vou tentar trazer mais variedade, pegar outros assuntos, né, para a gente trabalhar com, por exemplo, cosseno diretor, ângulo diretor, projeção de vetores e assim por diante. Né? Vou tentar selecionar umas melhores ali para a gente trabalhar os últimos conceitos aí dos últimos vídeos, beleza? Qualquer dúvida deixa nos comentários. Não esquece sempre de apoiar o canal, dá um like aqui, compartilha esse vídeo com teus amigos que também sofrem com os vetores, né? Vamos deixar esse assunto menos caótico, beleza? Um abraço e até mais.